Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, Adriana. Olá, Rafa. Olá, Silvana. Oi, Nájira. Já já a gente já vai dar início. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Olá, Marta, seja bem-vinda. Oi! Oi! Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem direitinho. Pessoal, vocês estão ouvindo a Nájira? Vamos esperar o pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Sejam Bem-vindos. bem-vindos à segunda live do Espaço AT. Tudo bem? Oi, Érica. Oi, Fabi. Oi, professora Lu. Beijo, saudade de você. A professora Lu foi minha professora na formação de psicopedagogia. Oi, Rafa. Oi, Silvana. Tudo bem, pessoal? E numa data muito especial, no mês azul, né? Como está aí na sua casa, Nájira? Tudo bem com seu príncipe? Com os Tudo, príncipes, são dois, né? tudo tranquilo, né? Se organizando, adaptando aí a rotina, mas tá tudo bem, graças a Deus. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, que é maravilhoso, tá bom? Obrigada. Então, deixa eu falar, gente. Essa é a Nájira Dani, tá? A Nájira Dani é pedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, mestre em análise do comportamento aplicada, a ABA, né, que é a ciência do comportamento, e formação formação em TEACH, né, que você me corrigiu hoje, né, pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né, que é uma coisa simplesmente maravilhosa, né, que você está trazendo aí, né, você ainda tem que bater um papo comigo sobre esse assunto que você está me devendo, viu? Vamos bater todos os papos necessários. Certo? Então vamos começar o nosso bate-papo, tudo bem? Então eu convidei a Nájira, pessoal, porque a Nájira, ela é mãe de uma criança azul, né? Então esse mês é um mês azul e eu queria começar com ela, que é uma mãe tão engajada, tá? A Nájira é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista, né? E ela, uma mãe diferente. Eu costumo pensar nela assim, né? Alguns anos atrás eu fui aí em Caxias, ela mora em Caxias, participar de um evento que ela promove. Ela promove de vez em quando, inclusive você tem uma clínica, né? Que é que é o contato, né? Isso. E a Nájira, ela é uma das mães que mais, que eu posso dizer assim, que ela transformou a história de vida dela, né? Então, a minha primeira pergunta para a Nájira é como tudo isso começou, Nájira? Primeiro, obrigada, Gabi, pelo convite. Chamando de Gabi porque a Gabi é minha amiga, a gente estudou juntas na pós-graduação de Neuropsicopedagogia. Boa noite a todo mundo que está participando do nosso bate-papo. Muito obrigada e muito prazer em estar conversando com vocês. Bem, acho que a coisa mais importante para iniciar essa conversa é falar do momento do diagnóstico do Thiago, né? O Thiago 20 anos de idade. E o Uhum, momento do diagnóstico foi um momento conflituoso. Tá? Foi uhum, conflituoso, Gabriela, mais pela forma como como o diagnóstico foi nos dado enquanto família, né? Na época, uhum, a médica que fez o diagnóstico foi um pouco
aversiva assim, para a gente. Ela nos falou do diagnóstico de uma forma muito negativa, acabou atrelando um monte de coisas que o Thiago possivelmente não conseguiria fazer, né? E isso, claro, né? O momento de um diagnóstico ele já é difícil para qualquer família enfrentar. E quando ele é dado dessa forma, quando a equipe que acompanha a família ela não tem esse manejo ao falar com a família, esse momento ele pode se tornar ainda pior, né? Eu sempre digo que eu não tive muito tempo para sofrer pelo diagnóstico do Thiago, porque eu sabia que eu tinha que ajudar ele de alguma forma, né? Uhum. E foi a partir disso que eu fui buscar uma outra opinião sobre o diagnóstico dele, e a outra médica que atendeu ele falou, conversou com a gente, com a família, de um outro formato, né? Dando alternativas, falando sobre as intervenções de tratamento, e a partir disso começou o meu caminho em relação à busca por terapia e estudos de uma maneira incessante, né? Comecei a estudar Então, muito. o Titi tinha 3 anos, né? Titi. Eu já Isso. chamo de Titi. Não consigo mais chamar de Tiago, só de Titi. De Thiago. O Titi tinha 3 anos, ok, né? Então, vocês perceberam quais tipos de comportamento vocês perceberam? Hum, A gente começou a perceber atrasos da comunicação, principalmente, né, na linguagem uhum, expressiva. Ele tinha muita dificuldade de falar sobre as coisas que ele queria e de expressar os sentimentos que ele tinha. Diante da nossa ausência, ele não percebia a nossa saída ou parecia não se importar. Não atendia quando chamado pelo nome, aqueles sinais bem clássicos de autismo. uhum. Sim, Ah, né? E mas a comunicação, né? isso, A dificuldade de de interagir. interação, isso. Isso. E diante, mas assim, para a família é bem complicado às vezes de perceber os sinais, porque, por exemplo, o pai do Thiago é médico. Eu trabalhei com educação infantil durante muito tempo, né? Quando eu tive o Thiago, eu já tinha passado pela experiência de ensino na educação infantil, portanto, eu já tinha uma visão de um modo geral sobre desenvolvimento típico. Ainda que eu não Uhum. soubesse tanto sobre autismo como eu sei atualmente. Mas, assim, teoricamente, era para a gente ter percebido esses sinais, né? Mas ele E era o ainda primeiro ou assim, era o segundo filho? o segundo Era o filho, segundo, né? isso, segundo. Uhum. E esses sinais, eles foram passando e a gente esperando, achando que pudesse alcançar bons níveis de desenvolvimento depois, que esse atraso talvez não tivesse relacionado com um desenvolvimento atípico, e fomos esperando. E nesse percurso, as nossas famílias, os nossos amigos começaram a falar para a gente: olha, tem alguma coisa que não está adequada para a idade, começaram a conversar com a gente com muito cuidado, claro. E Uhum. foi a partir de muita insistência dessas pessoas que a gente decidiu levar ele no neurologista. Uhum. Tá. Não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu tenho hoje, né? É, a gente tem um pouco parecido, assim, porque eu tenho uma irmã com TDAH, né? Eu sempre falo, né? Eu acho que por isso que eu enveredei um pouco o TDAH, né? Uhum. Quando você ouve essa história de a gente espera o tempo da criança, espera, essa espera, né? Parece que um pouco atrapalha, né? O diagnóstico. Em relação a esse atraso, você acha que esse atraso de levar o Titi diminuiu alguma coisa ou você acha que foi avançou algo? Porque vocês Eu, levaram 3 anos, né? três Praticamente anos. assim. Hã? É aquela linha que hoje a gente sabe, né? Que até os 3 anos a gente consegue perceber alguma coisa, Perceber os sinais gerais. os sinais, né? A gente tem uma fala que é As- depois dos 3 anos, né? Até os 3 anos a criança, né? Tá ok. Se passar depois dos 3, tá ok. Se até os 3 anos, né? Você acha que você entendeu? Entendi. É porque assim, eu vou, se eu responder, se eu não conseguir responder a tua pergunta, você vai me contando se ficou alguma coisa que eu deixei de falar. É, A gente sabe que quanto mais cedo a gente procura intervenção de sim. tratamento, mais chances a pessoa tem de se desenvolver, de alcançar bons índices de desenvolvimento. O que é mais apropriado é que as intervenções elas iniciam o quanto antes. E no caso do Tiago, especificamente, eu não vejo
como se ele tivesse perdido em relação à aquisição de habilidade, ao desenvolvimento de habilidades, Uhum. por esse um Sim. pouco de atraso na procura da terapia, porque realmente eu me joguei na terapia, eu comecei a dar muita assistência para ele, ele fazia intervenção intensiva, e eu meio que busquei, corri atrás do tempo que eu tinha perdido. Mas não é uma indicação que eu dou, assim, não é uma orientação que eu dou para outras pessoas. Não esperem mesmo, percebidos os primeiros sinais, é melhor descartar um diagnóstico do que atrasar no recebimento desse diagnóstico e, por fim, no início das intervenções de tratamento. Uhum. Então, vamos lá. Agora para a parte que realmente eu quero enfatizar, né? O que realmente a gente conversou, que eu falei com você um pouco mais cedo, foi que eu queria que a gente falasse um pouco mais do lado mãe nesse momento, né? É, eu entendo que o luto, né, atrasa um pouco mais a busca dos pais, né? E esse Sim. momento, como é que foi esse momento para vocês, pais, né? Como é que funcionou esse momento família, né? Desculpe essa pergunta, é uma pergunta muito íntima, mas eu acho que ela é importante para os pais ouvir, né? De outra mãe, de outra pessoa que passou pela mesma situação. Sim, não, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, não. E eu acho que a gente compartilhar, eu sempre digo para as mães elas também precisam ser cuidadas, elas também precisam ser Sim. acompanhadas. E eu acho que um canal, uma via para que as mães consigam esse suporte é realmente buscar outras mães, compartilhar experiências, serem motivadas por outras situações, por outras mães que vivenciaram uma situação semelhante, que tiveram um bom resultado. E eu acho que é importante, sim, a gente compartilhar essas histórias. Respondendo à tua pergunta, o momento que a literatura chama como luto, que é o momento do diagnóstico, Isso. foi... Eu sempre digo que eu não tive tempo para viver esse momento de luto. Eu acho que o Uhum. que me magoou muito, o que me deixou muito fragilizada foi a hora, a médica ter dito que o Thiago não ia conseguir formar, que o Thiago não ia conseguir ser independente. Ela perguntou para mim se eu tinha alguém que pudesse cuidar do Thiago no caso da minha morte, ou na morte do pai. Vocês têm alguém que pode cuidar dele? Então, eu acho que o que mais me deixou muito destruída foi a forma como ela me contou sobre o diagnóstico, né? Mas depois que eu saí da clínica, depois que eu saí dessa consulta, eu pensei que aquilo não era possível. Não era possível que um diagnóstico pudesse determinar o que uma criança seria ou que ela não fosse ser na vida, né? Então, eu Uhum. busquei outras alternativas, levei o Thiago em outro médico, como eu já até te contei, que contou pra Sim, gente sim. as coisas de um outro formato. E a partir disso, eu não tive tempo para sofrer mais, não. Eu me dediquei muito, né? Eu fazia terapia em Teresina. O Thiago ia 3 vezes na semana, então a gente era muito cansativo, tinha que levar ele três vezes na semana. Eu estudava muito, eu virava noites produzindo material, estudando, viajava muito fazendo cursos. Então eu me ocupei, eu coloquei, acho que eu coloquei tão à frente de tudo, acima de tudo, Uhum. o bem-estar dele. E eu recebi um filho que para mim é um dom divino, e eu tinha que batalhar pelo meu filho. Eu acho que aquele monte de não da médica meio que me desafiou a mostrar, não, ninguém vai dizer Eu que meu acho que filho foi. vai deixar de ser ou vai deixar de ser. E hoje, Uhum. e hoje o Titi está super bem, está incluído na rede regular de ensino, é um dos melhores alunos da turma dele, é super habilidoso, é muito independente nas atividades diárias. E eu fico muito feliz, assim, por ter Sim. passado por aquele momento e ter conseguido passar bem, né? Uhum. Infelizmente, a gente vê que muitos pais não conseguem passar nesse formato, até porque cada pessoa, né, tem um repertório diferente, vive numa situação Sim, sim. diferente. Então, tem muitas variáveis envolvidas. Mas eu, particularmente, passei
nesse formato de buscar, de tentar ajudar ele o máximo que eu pudesse, e eu não tive muito tempo para sofrer assim essa perda, essa angústia, não. Eu meio que batalhei muito para conseguir com que ele estivesse bem como ele está hoje, por exemplo. A gente sabe que o luto vai variar de pessoa para pessoa, né? Isso. A história de vida de cada pessoa vai fazer com que cada pessoa vai variando o seu comportamento, né? Então, Sim. assim, e depois do diagnóstico, quais foram os primeiros profissionais que vocês buscaram, né? Os pais. A gente, o Thiago foi acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, Uhum. fono, terapeuta ocupacional, psicomotricista. Então, ele era bem acompanhado por uma equipe. E a gente também tinha acompanhante terapêutico. A gente tinha um acompanhante na escola, tinha um acompanhante em casa. Então, ele tinha intervenção intensiva mesmo. Desde a hora que ele acordava, que ia para a escola, em casa. Então, ele tinha uma rotina muito bem organizada e, com certeza, isso tudo ajudou muito no desenvolvimento dele. Tá. Hoje o Titi tem quantos anos? Tem 10 anos. Tem 10, né? Isso, Então, do diagnóstico para cá, 7 anos. isso, 7 anos. Então, ele já passou por vários profissionais. Sim, sim. A gente não fez tantas mudanças de equipes, assim. Ele passou por 3 equipes, né? Mas por uma questão de organização mesmo, a gente acabou mudando algumas pessoas. Mas ele teve bastante sucesso nas intervenções. A intervenção foi baseada em análise do comportamento, sempre com essa abordagem. E foi isso. Então, assim, e quais eu costumo classificar assim, habilidades e inabilidades, né? Quais foram as habilidades que o Titi mais desenvolveu? Assim, as preferências dele. Ah, sim. O Thiago, eu digo que ele era um papel em branco. Então, realmente, ele desenvolveu muitas habilidades. É até difícil relatar quantas, porque é desde as habilidades mais básicas, como sentar, esperar, aprender a falar, se comunicar principalmente, que era uma das grandes dificuldades que a gente tinha. Além de todas essas habilidades de comunicação, habilidades acadêmicas, né? Ele tem muita habilidade com desenho, né? O Thiago é artista, ele tem muita aptidão mesmo pela arte. E eu acredito que isso é só um começo de tantas outras coisas que ele ainda vai conseguir desenvolver, Nós temos fãs certamente. aqui do Titi, como a Jane, o Wayne, né? A Iana, temos aqui a Cici Adriana também, comentando aqui, todas acompanham ele, né, nas redes sociais, o Titi. Titi é uma figura. Uhum. O Titi tem bom gosto musical, é fã, ele gosta dos Ele clássicos da gosta de quê? MPB. Ele gosta de samba, né? Uhum. Ele gosta mais dos clássicos da MPB. Ele tem um gosto Uhum. diferenciado. Então, me fala um pouquinho sobre a tua busca, como mãe, assim, o que você buscou para melhorar a qualidade de vida do teu filho? Eu acho, assim, principalmente viabilizar a comunicação, que é uma coisa que é bem diferente da fala, né? Eu acho que se Uhum. comunicar é uma habilidade básica, qualquer pessoa ela precisa se comunicar para contar o que precisa e para receber das outras pessoas informação. Então, foi uma das coisas fundamentais e básicas que são vias para a aprendizagem de outros comportamentos mais complexos. E as habilidades de independência na vida diária, que é uma coisa que eu julgo como muito importante, no sentido da criança conseguir se organizar dentro da própria casa, né? O Titi consegue fazer receita, toma banho sozinho, organiza as próprias coisas. Então, eu acho que a gente, às vezes, olha para as crianças com autismo como pessoas que não crescem, né? Uhum. Tratam muito de habilidades básicas, habilidades acadêmicas iniciais, mas não pensa nessa pessoa como uma pessoa que vai crescer, uma pessoa que vai precisar fazer coisas em casa, uma pessoa que vai
possivelmente ser incluída no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar nisso, e não só A longo pensar, prazo. mas também viabilizar o desenvolvimento de habilidades que são necessárias para o alcance dessa independência na vida adulta também, né? Sim, né? É uma verdade, né? Hoje eu postei no Espaço AT um filme que se chama Tudo Que Eu Quero, né? Que fala de uma adolescente que ela mora numa casa de auxílio que tem muito nos Estados Unidos, né? Essas Uhum. casas que as pessoas especiais vão morar, né? Aqui no Sul já tem algumas, né? E Sim. aí ela, justamente o que é que ela quer? Ela quer ir deixar o manuscrito dela, que ela tem um interesse, né, pelo Star Trek, e aí ela quer ir deixar lá esse manuscrito num certo lugar, e ela já é adolescente. A gente nunca pensa que as nossas crianças, né, autistas vão crescer, né? E o Titi Isso. já tem 10, né? 10 O primeiro anos. autista que eu atendi, ele já tem 10 também. Pois é. E aí, agora o meu pensamento e agora eles vão crescer? Como vamos fazer? E agora eles vão para a universidade? Para o mercado de Agora já é. trabalho. Uhum, já estamos aí numa quantidade de 54 para um, né? De 54 crianças para um autista. Essas crianças vão entrar no mercado de trabalho, vão entrar na universidade, eles vão se tornar adultos, eles vão casar. E aí, né? Como a gente vai transferir essas informações, vai passar essas informações para as outras pessoas que estão na nossa mesma sociedade? Né? A gente tem que começar a pensar isso como terapeutas, como fonos, né? Como pessoas que participam dessa mesma sociedade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deve começar a pensar, né? A discutir mesmo. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente deixar em aberto para as pessoas que participam das páginas do Instagram. É uma discussão para a gente, né? Como terapeuta, né? É, Quando eu convidei você para vir, né? Eu falei exatamente que eu queria o quê? Que os pais ouvissem de outra mãe, né? Essa mesma luta que você tem, né? Porque você passa de um jeito, Nájira, para mim, que sou sua amiga, né? De um jeito muito encantador. E a gente acha que é muito encantador, mas a gente não viu a luta, a gente não viu o que você passou para chegar até aqui e montar esse currículo que eu anotei aqui bem pequenininho antes de eu essas notas, tá? Mas a gente não imagina como foi a luta, como foi a sua verdade. história, né? A sua Verdade. busca, né? Mas falar sobre isso é muito importante para que outros pais vejam que é possível, sim, né? Que o diagnóstico não é aquele papel que traz o diagnóstico que a gente recebe dos pais quando eles entram pela nossa sala como terapeutas, não é o que diz que é a criança, né? Quando nós terapeutas recebemos aquele papel, Exatamente. é a nossa função receber ele, né? Não, aquilo não diz o que é ele para a gente, né? Quando eu digo isso muito para muitos pais, ele não é, o seu filho não é isso que está aqui, tá? Seu filho é o que a gente vai começar a transitar com ele daqui para frente, não é isso? É verdade. E assim, mas eu acho que apesar muita coisa ainda precisa ser feita, né, para que a inclusão aconteça de forma efetiva e de um modo equivocado as pessoas pensam na inclusão apenas como uma inclusão escolar, né? E a gente ainda precisa avançar muito em políticas públicas nesse sentido. A gente ainda precisa desmistificar muitos conceitos superficiais que as pessoas têm sobre autismo. A gente ainda precisa desmistificar conceitos superficiais que as pessoas têm sobre o que é inclusão, sobre o que é adaptação de currículo. Então, eu acho que eu não gosto de pensar no autismo como a pessoa com autismo é alguém muito, que as pessoas olham as pessoas como alguém muito frágil. E eu acho que a gente Uhum, precisa tirar esse conceito de fragilidade e pensar em alguém que tem um diagnóstico clínico, que tem características individuais, que tem limitações, mas que tem um monte de habilidades, um monte de potencialidades. E as pessoas precisam avançar mesmo em conhecimento técnico, em estudo, as escolas precisam estar melhor capacitadas, né? Imagina, quando se fala em adaptação de currículo, as pessoas ainda pensam nisso de uma forma muito, muito, muito é, é, é,
errônea, né? Acho que adaptar o currículo é apresentar um conteúdo alternativo, e por isso muitos estudos aí mostram que as nossas crianças não estão incluídas de forma efetiva, que muitas crianças reprovam na escola, que poucas crianças com necessidade especial estão incluídas no mercado de trabalho. Então, todas Uhum. essas coisas, elas nos mostram que a Justamente. gente ainda tem muita coisa a fazer. E eu acho que é importante fazer esse canal de conversa entre profissionais, de conversa entre pais, né? Os pais precisam conhecer sobre os direitos que têm, precisa Uhum. avançar no sentido de cobranças das escolas, cobrança do governo, cobrança da sociedade de uma forma geral. E eu acho que Uhum. nesse sentido a gente consegue avançar, né? A partir do empoderamento mesmo, empoderamento dos pais, né? Saber de direito, saber das características, conseguir reivindicar sobre essas coisas. E eu acho que nesse sentido as coisas podem melhorar em relação à inclusão de um modo geral para a pessoa com autismo. Uhum. Eu achei muito interessante essa fala, empoderamento dos pais, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho mais do que válido os pais se empoderar das leis, dos direitos dos Isso, seus filhos, dos seus deveres como os pais isso, que são, né? Eu isso. tenho um dever de fazer isso, mas a escola tem um dever de fazer isso, o poder público tem o dever de De fazer fazer. isso, entendeu? E a partir do momento que a gente transita na sociedade com isso, a gente entende qual o lugar e como nós temos que caminhar com isso, né? É. É por isso que quando eu falo, né? Eu até tenho eu acho muito. Às vezes quando a gente fala, se torna muito pesado quando a gente fala de adaptação, né? Quando a gente chega com essa palavra na escola, às vezes as pessoas acham que é muito pesado o que a gente está falando, e nem é, porque a adaptação ela é para servir para qualquer criança, né? A adaptação ela é para aquela criança que está com dificuldade na escrita, que está com. Não é nem porque ela tem um problema, só porque ela está com dificuldade no momento da cursiva, ali em um certo momento. Ela é para aquela criança, ela é para qualquer criança. Né? Ela não é só para criança especial. Né? Eu, Então, tá na hora de desmistificar coisas. Não é só porque se tem um laudo, não é só porque a gente está falando de autismo hoje. Né? Mas empoderar, sim, todos os pais. Esse é o mês azul por um motivo. É para empoderar os pais que são pais de crianças azuis. Né? É para lembrar de pais de crianças azuis que eles podem, sim, que essas crianças têm todo e total direito aqui nesse mundo. Né? Então, eu acho que essa sua fala é totalmente válida. E eu espero que esse vídeo que eu vou botar lá no YouTube, que a gente vai espalhar ele pelo mundo, eu espero que todas as pessoas possam ouvir todas essas suas falas e que os pais possam exatamente isso. Eu vou até fazer uma postagem com essa fala. Se empoderar. Gabriela, assim, eu acho que a aprendizagem, quando eu falo de aprendizagem aqui, eu estou falando de aprendizagem de qualquer coisa, de habilidade acadêmica, de Isso, habilidade em social, de qualquer. qualquer habilidade. Então, a Uhum. aprendizagem ela é dinâmica. Cada pessoa aprende de um Isso, jeito. Então, isso, adaptar é tornar coisas, informações acessíveis, considerando justamente, característica de pessoas só. Então, justamente. qualquer pessoa que trabalhe com ensino, que trabalhe com Uhum, programação de ensino, precisa pensar na aprendizagem nesse formato dinâmico e, portanto, justamente. é passível de adaptação. Pronto, é exatamente isso, Nájila. É exatamente isso. Não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem. Para mim, é isso. É isso. Para mim, inclusão ela é válida para todos. E no dia que se for compreendido isso, eu acho que não vai existir mais barreiras para ninguém, para nenhuma criança, para nenhuma adolescente, para ninguém. Verdade, Uhum. verdade, Gabriela. Eu acho que se existe algum sofrimento para qualquer pessoa, é porque existem barreiras no processo inclusivos, É, né? E todas as vezes que a gente, parece assim, pensando como terapeuta, você pensando como todas as vezes que a gente sofre, quando a gente entra numa escola, porque a gente sofre como terapeuta, né?
A gente sofre como professor, a gente sofre quando a gente entra na escola, quando a gente recebe um não, quando uma criança precisa, né? É E a gente verdade. sabe que ela precisa. Então a gente carrega também aquele sofrimento por não conseguir para aquela criança. Imagina se o Tuti precisou e você não conseguiu. Imagina quando eu precisei para uma criança e não conseguimos, né? É, eu acho Enquanto pai. Eu acho assim, a gente precisa pensar, por exemplo, nos mais variados formatos familiares, né? Ó, Isso, imagina, por exemplo, é, eu tinha uma oportunidade financeira de investir na terapia do Thiago, né? sim, Que é um outro problema que muitas famílias passam. Muitas famílias não verdade. têm como, não têm acesso a uma terapia em um formato, numa qualidade maior, não pode manter a terapia nesse formato intensivo como eu organizei, né? Outros, por exemplo, alguns terapeutas dão instrução, mas a família não tem uma formação muito consolidada e não consegue manter os treinos, enfim. Eu acho que o que é mais importante nisso tudo é que haja realmente uma parceria da escola, uma parceria da família, uma parceria da sociedade, Integração. das instituições de saúde que fazem um atendimento, mesmo as instituições públicas, né? O Sim, centro de atenção psicossocial, enfim, os outros setores públicos que prestam atendimento a essas pessoas. Então, eu acho que precisa ser considerado inicialmente essa organização familiar, os recursos que as famílias têm, as possibilidades que as famílias têm. Porque a gente tem muitas famílias também sobrecarregadas, muitas famílias que precisam trabalhar, que precisa que o filho fique com outra pessoa, com um pai, com um avô, enfim, para que consiga manter pelo menos o básico para essas pessoas. E eu acho que a gente precisa pensar numa assistência efetiva nesse formato, no sentido de que existem participações importantes, peças importantes que fazem parte desse processo, e se uma delas não tiver atuante, certamente a inclusão, de modo geral, não vai acontecer de uma forma efetiva. A equipe terapêutica, ela não funciona tão bem se a família não ajudar. Se a família funcionar muito bem, a equipe terapêutica não intervir de um formato direcionado e efetivo,